Vamos lá, senhores, vamos seguir aqui com mais um bloco de lei de remuneração, tá? Agora a gente vai estudar a indenização de ajuda de custo. O que seria essa ajuda de custo? A ajuda de custo é para despesas referentes à viagem, mudança de mobiliário ou instalação, tá? Ou instalação. Quais são as hipóteses? Sempre que o militar mudar de sede. Mas não é qualquer tipo de mudança de sede. É somente quando essa mudança de sede for por interesse do serviço. Como é que funciona isso, senhores? O militar ele estava, por exemplo, no BPRP. Tá? O BPRP, a sede é em Aracaju. Ele foi transferido. Ele foi transferido para o BP Caatinga. BP Caatinga já no sertão, tá? Já no sertão. Perfeito. E aí, veja. Se ele for transferido para o BP Caatinga, ele vai poder ter que se mudar, ter todas essas despesas para se instalar nessa nova sede, etc, etc. Veja, se eu fui transferido por conveniência do serviço ou interesse do serviço, o Estado vai ter que me reembolsar por essas despesas que eu tive com esse deslocamento de mudança de sede. Então, por isso que vem aí a ajuda de custo. Mas lembre, qual é a pegadinha aqui que pode surgir? Veja, essa transferência, veja bem, essa transferência, ela foi por interesse do serviço ou foi o que a gente chama de conveniência própria, ou seja, foi a pedido do próprio militar. Se for por conveniência própria, não cabe a ajuda de custo, não cabe, tá? Só vai caber por interesse do serviço. Olha, eu estou mudando o militar de sede porque eu estou precisando naquele local de mais efetivo. Então, o militar, querendo ou não querendo, ele vai ser remanejado para esse local, perfeito? E aí, nesse caso, a ajuda de custo, beleza? 1. Movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importa na obrigação de mudança de domicílio para a localidade fora de sua sede, obedecido qualquer caso disposto no artigo 32, ou movimentado para a realização de evento ou missão no exterior. Há sim casos, viu? Há casos de militares do estado de Sergipe que vão para missões de paz, por exemplo, da ONU, e aí nesse caso terá também a ajuda de custo, perfeito? Qual seria o valor previsto no anexo da lei, tá? E veja, diferentemente daqui, tá? Da bolsa de estudo não, tá? Daqui das diárias, tá? Aqui, na ajuda de custo, ela será relativa a cada graduação em posto, tá? E não será um valor de uma remuneração, é um percentual, perfeito? É um percentual, e isso está pré-estabelecido numa tabela da legislação, beleza? Então é distribuído por posto ou por graduação. E veja, se o militar tiver dependente regularmente cadastrado na respectiva corporação, no caso da PMSE, no portal da PMSE, ele cadastrou aquele dependente na sua ficha disciplinar, ele terá direito, veja, ao pagamento em dobro, tá? Então, se aquela ajuda de custo era de R$ 1.000, pelo simples fato de ter a dependente cadastrado na sua ficha disciplinar, no caso da PMSE, ele terá direito a essa ajuda de custo em dobro, tá? Em dobro. Professor, mas se tiver 3 dependentes? Não, é em dobro, não vai ser. Professor, se tiver 1.000? Não, é em dobro, independente da quantidade de dependentes, perfeito? Então se ligue também com relação a essa pegadinha. Vamos seguir. Quando não haverá pagamento de ajuda de custo? Primeiro, quando ele for movimentado por interesse próprio ou conveniência própria. Lembra que a gente conversou aqui? Então, nesse caso, não vai ter. Se ele pediu para ser transferido, então ele que arque com os custos. Para ele vai ter uma vantagem de ser transferido, tá? Beleza? 2. Desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula, tá? Também não terá. E terceiro, movimentações ocorridas no âmbito de municípios integrantes da região metropolitana de Aracaju. Então veja, novamente, por que eu tive cuidado de colocar o BPRP e o BP Caatinga como exemplos? Porque o BPRP está em Aracaju, o BP Caatinga está lá no sertão. Então já a sede do BP Caatinga já está fora da região metropolitana de Aracaju. Agora, se eu estivesse tratando da mudança do BPRP, do militar saiu do BPRP, do Batalhão de Policiamento de Rápido Patrulha, e tivesse sido transferido para o BP-TRAN, tá? Mesmo que fosse por conveniência do serviço ou interesse do serviço, não seria devida ajuda de custo. Por quê?
Porque, ó, ele está dentro da região metropolitana de Aracaju. Qual é o sentido da ajuda de custo? É fazer frente àquelas mudanças de sede, tá? Que vai fazer, eu vou trabalhar totalmente em outra cidade, então eu vou ter que me mudar para aquela cidade, etc, etc. Então a ajuda de custo é para isso, para facilitar esse deslocamento. Então, se é na própria região metropolitana de Aracaju, por que eu vou ter que pagar a ajuda de custo? Percebeu? Então, por isso que não se paga nessa hipótese aqui. Mesmo que tenha sido por conveniência do serviço, por interesse do serviço, não se paga. Gente, aqui pode ter uma situação hipotética. A banca dos senhores trabalha com situações hipotéticas de forma também muito direta, tá? Então, vai dar um exemplo mais ou menos assim. João da Silva, cabo da Polícia Militar de Sergipe, foi transferido sei lá, vai inventar um batalhão, 20º Batalhão para o 21º Batalhão. Ambos, ambos com sede compreendidas na região metropolitana de Aracaju. Destaca-se que a transferência foi por interesse do serviço. Ponto. Com relação ao fato, assinala a alternativa correta. Letra A. Será devida ao militar a ajuda de custo, que será pago em dobro, independentemente de ter dependente regularmente cadastrado em seu registro. Não. Primeiro, que não vai ser devido à ajuda de custo. Segundo, que para ser pago em dobro tem que ter dependente regularmente inscrita. Letra B. Não será pago qualquer ajuda de custo, tendo em vista que a transferência se deu entre batalhões dentro da região metropolitana de Aracaju. Ponto. Então, gabarito correto, letra B. Percebeu aí como é um assunto rico para cair em prova? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Restituição da ajuda de custo. A restituição da ajuda de custo ela pode ser feita integralmente ou pela metade do valor. Gente, aqui eu prefiro muito mais que você leia com bastante atenção isso daqui, tá? Porque aqui não tem muito que a gente tratar a não ser leitura seca mesmo, tá? Integralmente é quando eu vou devolver 100% do valor. 100% do valor. Pela metade em algumas situações específicas. Perfeito? Beleza? Então dê uma lida aqui com calma, tá? Pega isso daqui e imprime e coloque no seu quarto, no seu banheiro, no seu espelho, seja lá onde for. Tranquilidade? Vamos seguir, tá? A ajuda de custo não deve ser restituída quando, primeiro, após ter seguido o destino, o servidor militar for mandado regressar pela autoridade superior competente mediante determinação devidamente publicada em boletim interno da corporação. Ou seja, ele não está voltando para a sua sede porque quer, mas ele está seguindo uma ordem, ainda diz assim, ó, de autoridade superior competente. Então, veja, por que eu vou tirar minha ajuda de custo se não fui eu que dei causa? Não, só estou cumprindo ordens. Ou 2, ocorreu o falecimento do servidor militar, certo? A gente viu, inclusive, uma hipótese que é na diária. Você lembra disso? Na diária. Se a diária foi paga antecipadamente e o servidor veio a falecer, a família desse servidor vai restituir? Não, não vai restituir as diárias. A mesma lógica serve aqui para a ajuda de custo. E o artigo 37 complementa exemplos que a gente já deu, porque diz assim, ó, a ajuda de custo não pode ser considerada e nem incidir no cálculo de nenhuma outra indenização. A gente já viu isso daqui também, perfeito? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Próximo, transporte. Professor, o que é esse transporte aqui? Qual é o sentido do transporte? A gente viu a ajuda de custo que é para fazer frente àqueles gastos de instalação em uma nova localidade. Ah, vou me mudar. Eu vou me mudar, então eu tenho que pagar para pintar o apartamento que eu tava para poder devolver. Eu vou ter que desmontar os móveis e montar em outro local, então eu vou ter despesa. Tenho que tirar o ar-condicionado, contratar alguém para tirar. Eu vou instalar novamente o ar-condicionado naquela minha nova casa, em outro município. Então eu vou ter que pagar. Ajuda de custo é para isso. Esse é o fim, esse é o objetivo. E o transporte? O transporte, senhores, é para fazer com que o Estado ressarça você com relação ao seu deslocamento para essa nova sede. Perfeito? Ajuda de custo com relação a gastos para essa transferência e o transporte, de fato, para transportar tanto você quanto seus dependentes quanto seus pertences. Então, tanto você, militar, quanto seus dependentes quanto seus pertences. E ainda diz mais, a gente vai ver isso daqui, tá? Então, veja, o servidor militar nas movimentações por interesse do serviço. Lembre-se sempre que, no caso das indenizações, é se tiver interesse do serviço. Se foi conveniência própria ou interesse próprio, nem cabe ajuda de custo, nem cabe esse transporte, perfeito? Tem direito a transporte de residência a residência por conta do Estado, nele compreendida o quê? A passagem e a transladação da respectiva bagagem, tá? Então, transporte, passagem, mais bagagem.
gagem. Se mudarem a observância às prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 1º. Se as movimentações importarem na mudança da sede com dependentes existentes o mesmo direito. Então, eu tenho dependentes, regulamentos inscritos e tal. Todo mundo vai às custas do Estado. Perfeito? 2. Se o servidor militar com dependente parado nisso aqui tem direito de transporte de um empregado doméstico. Eu disse a você, tem um detalhezinho aqui específico e é esse daqui, tá? Beleza? Vamos lá. O servidor militar da ativa tem direito também a transporte por conta do Estado quando tiver de efetuar deslocamento fora da sede de sua PM ou OBM, porque lembre-se que a lei de remuneração ela compreende a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, nos seguintes casos. Primeiro, interesse da justiça ou da disciplina, tá? Segundo, no curso para ingresso em escola ou curso de especialização, aperfeiçoamento ou atualização relacionado com a carreira. Inclusive aqui a gente viu aquela hipótese, né, de ser paga diária, mas a ajuda de custo. A gente já viu isso. E também pode, no caso, transporte. 3. Por motivo do serviço decorrente de sua atividade e baixa em organização hospitalar ou alta desta em virtude de prescrição médica competente ou ainda realização de inspeção de saúde. O militar, ele estava em licença para tratamento da própria saúde, estava afastado, e aí ele vai precisar passar por uma junta médica. Só que ele não tem condições de sair do seu local para ir para essa junta médica. O Estado vai ter que dar condições a esse transporte. Perfeito? Isso daqui, senhores, eu confesso que não tem eu não vejo muito como ter incidência em prova. Agora, essa parte aqui, mas com certeza. Perfeito? Beleza? Vamos para outra aqui. Da remuneração do servidor militar da ativa, tá? Aqui, senhores, a gente já vai tratar sobre outra parcela indenizatória, tá? O seguro de vida e o seguro de validez, ele tá resumido, senhores e senhoras, nesta tabela daqui, tá? Então vamos para cá. Veja, quem tem direito? O militar em serviço ativo e o militar em serviço inativo durante o período de regular convocação, tá? Veja só, o seguro de validez, ele será pago em cota única, obviamente ao servidor, não é isso? Ao próprio servidor público militar. Seguro de morte será também cota única quando a invalidez for decorrente de acidente de trabalho, perfeito? Vamos lá, vamos seguir, tá? Procedimento, deve ter um procedimento para o pagamento dessa verba indenizatória, perfeito? O procedimento para apuração do fato, mediante comprovação documental, mais testemunhal, ou seja, não é apenas análise de documento, tem que ouvir testemunhas também. Então, o procedimento administrativo será instaurado de ofício e por quem? Pelo comandante geral, tá? Em até 15 dias do evento. E deve, senhores, veja só, ouvir previamente a PGE, tá? Ouvir previamente a PGE. Veja só, qual é o valor dessa verba indenizatória? Morte acidental em serviço, R$60 mil. Invalidez total por acidente de trabalho, R$30 mil, tá? Então, é um valor considerável. Vamos continuar aqui para o próximo tópico. Seguinte, senhores, veja só, o que é que se considera como acidente em serviço ou acidente de trabalho? Vamos lá. Veja, fato relacionado mediato ou imediatamente com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções. 2. Em decorrência da agressão sofrida não provocada por servidor no exercício regular de suas atribuições funcionais. Então, veja, o policial está fazendo uma determinada abordagem e a partir daí vem uma manifestação e alguém joga uma pedra e vai em direção ao policial e ele sofre esse acidente considerado em serviço, tá? 3. Situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida. Então, o militar ele está saindo da sua residência para chegar ao batalhão, tá? Saindo da sua residência ao batalhão. Chega aqui, eles se envolvem em um acidente de trânsito, tá? Ou mais tecnicamente hoje chamado sinistro de trânsito.
Então, veja, esse sinistro de trânsito, ele é considerado acidente em serviço porque ele estava em deslocamento para o batalhão, tá? Em deslocamento para o batalhão, perfeito? Em treinamento, então o militar estava lá em treinamento, no CFO, no CFSD, ou em curso de especialização, e ocorreu um acidente, tá? Então, ele também vai ter direito. E em represália por sua condição de militar. Infelizmente, isso é triste, mas acontece, tá? Acontece. Então, vamos lá, vamos seguindo, tá? Agora a gente vai ver outros direitos. A gente viu as verbas indenizatórias. A gente viu primeiro a estrutura do subsídio, tá? Vimos as verbas indenizatórias, ajuda de custo, diária, diária mais bolsa, etc, etc. Transporte, né? E agora a gente vai ver os outros direitos. Por quê? Porque a gente lembra que na forma de subsídio, ela será paga ao servidor público militar da ativa o seu subsídio, as indenizações por venturas existentes e outros direitos. Quais são esses outros direitos? Vamos lá. Assistência médica hospitalar, alimentação, auxílio funeral e adicional por instrução e monitoria. Veja, assistência médica hospitalar. Isso aqui é para servidor ativo ou inativo e também para seus dependentes. Será por meio do IPES, tá? E essa assistência médica hospitalar irá abranger assistência médica hospitalar e odontológica, tá? Eu vejo muito isso aqui uma questão de prova, viu? Porque, veja, o nome é assistência médica hospitalar, mas abrange também a parte odontológica. Então, isso aqui poderia facilmente ser objeto de prova para você, perfeito? Item 2, alimentação para o servidor da ativa. Por que não para o da inativa? Porque isso daqui, senhores, é para quando você estiver trabalhando, para fazer frente ao gasto de alimentação normal em decorrente do serviço. Se você não está mais em serviço ativo, então por que você vai receber a verba de alimentação? Perfeito? Então, atribuições próprias do cargo, alimentação custeada pelo Estado, vedada a conversão em pecúnia em qualquer hipótese. Auxílio funeral, servidor morto em atividade, tá? Em atividade. O valor do subsídio devido no mês anterior ao falecimento, contudo, limitado ao valor de R$ 4.426,55. Perfeito? Translado do corpo será pago pela PMSE de um município para outro dentro de Sergipe, mas se for fora de Sergipe também pode acontecer, desde que o comandante-geral convença a estrutura do governo em fazer esse transporte, perfeito? E próximo, adicional por instrução monitoria. Aqui, cara, veja bem, vai ter o CFSD. Quem é CFO, CFSD, os cursos de formação da polícia? Quem serão seus instrutores? Serão os policiais militares. Então, quem será seu instrutor de tiro? Será um sargento, um cabo, um soldado, um oficial? Então, veja, são os próprios militares que irão instruir uns aos outros. E aí, quando você estiver como instrutor ou como monitor, o monitor é o assistente do instrutor, perfeito? Você vai ter direito ao pagamento por essas aulas. Então, é o pagamento de hora-aula, perfeito? Esse pagamento, senhores, ele não será atrelado à post-graduação, tá? Mas sim à especialização que você tenha. Então, se você tem doutorado é um valor, se você tem mestrado é outro, se você tem especialização é outro, se você tem graduação é outro. Perfeito? Beleza. Então, quais são os outros direitos? Assistência médico-hospitalar, alimentação, auxílio funeral e adicional por instrução monitoria. Então, senhores, com isso daqui a gente fecha a remuneração do servidor militar da ativa. E a partir de agora, a gente vai analisar a remuneração do servidor militar da inativa. Quando você, meu amiguinho, completar todo o seu tempo de serviço ativo e tiver o direito de ir para a inatividade. Qual é o comum e o recomendável, é claro, é você partir da atividade para a reserva remunerada e depois para a reforma, tá? Você pode partir da atividade diretamente para a reforma? Pode, mas aí, meu amigo, são casos excepcionais. Exemplo, você foi declarado inválido permanentemente para o serviço militar. Aí você não tem como ficar na reserva remunerada. Por que não pode? Porque se você foi declarado inválido permanentemente, você não vai poder ser convocado para o serviço ativo. E qual é o pressuposto da reserva remunerada? É que a reserva remunerada, dentro de algumas hipóteses, eles podem ser convocados para o serviço ativo. E se você estiver na reforma, você não pode. Então, se você é inválido permanentemente, eu vou direto da atividade para ser reformado, perfeito? Então, veja só,
Qual é a verba remuneratória paga aos servidores militares da inativa? Como eu disse aos senhores, os proventos. Proventos é a retribuição pecuniária percebida pelo servidor militar da reserva remunerada ou reformado, que são revistos sempre que se modificar a remuneração do pessoal da ativa. Então, veja, vamos supor aí que um determinado militar ele vá para a reserva como coronel, tá? O último posto possível na polícia militar. E o salário do coronel é de 20 mil reais, só um exemplo, 20 mil. Ele está como coronel da reserva e ganhando 20 mil reais. E qual é o subsídio, tá, do coronel da ativa? Também os mesmos 20 mil reais. Se houver aumento para o coronel da ativa, terá aumento para o coronel da reserva, tá? Do subsídio. Perfeito? Veja só, estrutura antes e depois de todas as mudanças que a gente já tratou no primeiro slide. Como é que era antes? Os proventos eram compostos de soldo ou cotas de soldos, gratificações incorporáveis, salário, família. Como é que ficou os proventos agora? Subsídios, cotas de subsídios e duas verbas que podem ou não existir. Primeira, auxílio e invalidez, que a gente já viu, né? Segunda, retribuição financeira por convocação. Iremos estudar uma a uma a partir de agora. Artigo 55. Os proventos serão constituídos por subsídio, cotas de subsídios, a que fizer jus o servidor da inatividade. Para efeitos dos cálculos, os proventos são integrais, ou seja, se o coronel da ativa recebe 20 mil reais, qual é o provento integral que ele irá receber na inatividade? 20 mil reais, perfeito? Beleza. E proporcionais calculados com base em cotas de subsídios correspondentes a 1/30 do valor do subsídio por ano de serviço público. Veja bem, o coronel aqui, ele tem, vamos supor, 30 mil reais de salário para facilitar a nossa conta, tá? E ele contribuiu, ele estava com 10 anos de efetivo serviço. Então, se ele for para a reserva, nesse caso aqui, isso não vai acontecer porque nunca vi ninguém chegar a coronel fechado com 10 anos, mas isso aqui é um exemplo, tá, meu irmão? Só um exemplo. Então, nesse caso aqui, ele vai para a reserva com 10 mil reais de provento, tá? Porque será aqui, ó, 10/30 dos 30 mil reais. Conseguiu compreender? Então, provento integral é 100%, provento proporcional será 1/30 por ano de efetivo serviço. Perfeito? Beleza. Aplique-se o disposto nesse artigo o cálculo de pensão previdenciária militar, certo? Beleza. E veja, da mesma forma como a gente estudou a cessação, a suspensão e cessação da remuneração do militar da ativa, a gente vai estudar também a cessação do recebimento do provento. E se é provento, é para o militar da inatividade. Então veja, cessa o direito à percepção dos proventos na data do falecimento. Por quê? Porque se o militar faleceu, não será mais provento, será agora pensão. E pensão para quem? Para os dependentes. Por isso que cessa, tá? 2. Para oficial, no ato que declare a perda do posto ou da patente, e para a praça, no ato da exclusão da PMSE ou do CBMSE. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver os outros componentes dos proventos. A gente já viu subsídios, cotas de subsídios. Agora a gente vai ver, ó, a retribuição financeira por convocação. A retribuição financeira por convocação é a vantagem, veja bem, mensal concedida ao servidor militar da reserva remunerada que vier a ser convocada para o desempenho de função ou comissão no serviço ativo da PMSE e para a composição do Conselho Especial de Justiça Militar e não se incorpora em nenhuma hipótese aos seus proventos da inatividade. Professor, explique isso daqui porque é muito conteúdo e eu já estou ficando doido. Tenha calma, respire. Veja só. Primeiro ponto para você entender aqui a retribuição financeira por convocação. Deixa até em destaque, tá? Vou deixar em destaque aqui para você. Retribuição financeira por convocação. Veja só. A retribuição financeira por convocação somente é permitida para o servidor militar da reserva remunerada. Professor, quais são aqui as hipóteses de servidor? Vamos lá, tem o servidor da ativa,
tem um servidor da reserva remunerada e tem um servidor da reforma. Esses dois aqui são os servidores da inatividade, perfeito? O da reforma, a diferença cabal é que o da reforma ele jamais poderá ir para ativa. E o da reserva remunerada, dentro de algumas situações, ele poderá ser convocado para trabalhar na ativa, dentro de algumas situações. O professor deu um exemplo aqui. Imagine só, tá? Que o comandante, um coronel mais antigo da ativa, ele esteja sendo processado, tá? Não tenha ninguém mais antigo que ele, que obviamente não tem, na ativa para ser presidente dessa comissão, desse Conselho Especial de Justiça. Porque ele é o mais antigo da ativa. Então vai pegar lá um coronel da reserva e vai colocá-lo especificamente para presidir esse conselho. Então ele, para esse conselho específico, ele ficará na ativa. E se ele vai estar na ativa, senhores, ele vai receber também por isso, tá? Então veja, por isso que aqui possibilita essas hipóteses, tá? E se ele for da reforma, ele não poderá ser convocado para ativa, perfeito? Então essa é a retribuição financeira, tá? Essa é a retribuição financeira. E por isso que o nome é por convocação, tá? Existe uma situação muito extemporânea, tá? Muito especial, uma guerra, sei lá o quê, e eu preciso de todos os militares. Eu vou convocar os militares da reforma? Não. Agora, os militares da reserva serão convocados para o serviço ativo, tá? Beleza? Então, eles serão convocados para o serviço ativo, eles terão direito aos seus proventos, tá? Da sua inatividade e terão direito também a receber a retribuição financeira por essa convocação. Tranquilidade? Beleza. Agora, fique atento a isso, tá? Não se incorpore em nenhuma hipótese ao provento da inatividade. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse militar que está na reserva remunerada, ele recebe 10 mil reais de proventos, nos seus proventos. E aí, esse militar da reserva remunerada, ele é convocado para determinado serviço na ativa. E aí, ele vai receber, só um exemplo simples, viu? 5 mil reais dessa retribuição financeira por convocação. Então, naqueles meses, tá? Por isso que aqui é mensal, tá? Ele vai receber, ó, 15 mil reais. 15 mil reais. Beleza. Vamos supor que ele passou 5 meses nessa situação. 6 meses nessa situação. 6 meses. Isso quer dizer que esses 5 mil reais irá incorporar e ele vai continuar recebendo até o final da vida? Não. Se aqui em junho foi o último mês de convocação, em julho, ele vai passar a receber somente os 10 mil reais de proventos. Ele deixará de receber os 5 mil reais da retribuição, porque ele não está mais convocado, ele não está mais na ativa, ele voltou para sua condição de reserva remunerada. Perfeito? Por isso que diz, não se incorpora em nenhuma hipótese aos proventos da inatividade. Perfeito? Beleza, agora a gente vai visualizar a outra parcela que pode ser que o militar da inatividade também receba junto com seus proventos, que é o auxílio invalidez. O auxílio invalidez é a vantagem mensal sujeita à atualização decorrente de revisão anual geral da remuneração, Parará, concedida no valor hoje, tá, senhores, hoje, R$ 1.412. Isso aqui, senhores, foi previsto na LC 420 de 2024, Lei Complementar 420 de 2024, R$ 1.412. Quando a reforma do militar ocorrer em qualquer dos seguintes motivos: ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente. 2. Acidente de serviço. Lembra que eu disse aos senhores que o militar da ativa, naturalmente, ele vai passar primeiro para a reserva remunerada, depois irá para a reforma. Ou ele pode passar diretamente da ativa para a reforma. Quando é que ele vai pular aqui a parte da reserva remunerada? Quando é que ele pula isso daqui? Quando, por exemplo, ele foi declarado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Então, se ele foi declarado incapaz definitivamente para o serviço ativo e, além disso, foi percebido que essa incapacidade foi decorrente de ferimento recebido na manutenção de ordem pública, tá? Lembra lá da pedrada? A pedrada fez com que aquele militar ficasse incapaz definitivamente para o serviço. Ele será retirado do serviço ativo, irá diretamente para a inatividade, direto para a reforma, e além dos proventos dessa inatividade,
tá? Ele irá receber também o auxílio invalidez. Perfeito? Irá receber os dois. Perfeito? Ou 2, acidente de serviço. 3, doença, moléstia ou adquirida em relação de causa e efeito às condições inerentes do serviço. 4, aí vem várias doenças, tá? Tuberculose, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, etc, etc. Diversas, tá? Professor, eu tenho que decorar isso daqui. Veja só, a gente não tem um parâmetro muito bom com relação à banca porque não tem muitas questões disso. Na verdade, não tem questões de remuneração, tá? Só que a gente analisando o perfil da banca, eu vejo que aqui é mais fácil ela cobrar de você uma situação que de fato tenha na lei e peça que você diga se cabe auxílio invalidez ou não cabe, tá? E se esse auxílio invalidez será para servidor, vai confundir você, tá? Se é para servidor da inatividade ou da atividade, perfeito? Então, se eu estou falando de auxílio invalidez, obrigatoriamente será paga a quem? Ao servidor militar da inativa. Perfeito? Então, eu não decoraria isso daqui. Professor, na minha prova caiu, não sei o que, não sei o que. Gente, eu tô falando que não é estratégico a gente tá decorando cada doença dessa, tá? Não tô dizendo que não pode cair. Tô dizendo só que não é estratégico. Lê isso daqui, faz as questões, considera, mas não vá ficar louco aqui estudando isso, porque você tem muitas outras legislações para estudar. Perfeito? Vamos lá. O auxílio invalidez deve ser suspenso automaticamente pela autoridade competente, sem prejuízo das sanções cabíveis, se o servidor militar, nas condições deste artigo, vier a exercer qualquer atividade remunerada. Aqui é para o espertão, né? O espertão, ele foi lá, disse que estava incapaz definitivamente para o serviço, pleiteou a sua reforma, conseguiu a sua reforma, requereu o seu auxílio invalidez, conseguiu o auxílio invalidez, e assim que estava tudo deferido que ele fez, ele foi trabalhar de segurança na iniciativa privada. Oxê, mas você não pode trabalhar na iniciativa pública, na segurança pública, e pode trabalhar na privada? Ei, meu amigo. Então, negativo, ó. Pô, acabou aqui o auxílio invalidez. E pode até ser, você viu lá no estatuto da PMSE, né? Que ele pode passar por uma nova revisão e pode ser revertido ao serviço ativo. Você viu isso, né? Nessa hipótese de simulação de incapacidade. Inclusive, vamos ver os outros efeitos. Se ele simulou incapacidade, pode ser uma transgressão militar do Código de Ética. Não é isso? Beleza. Parágrafo 2º. O policial militar que esteja percebendo o auxílio invalidez tem direito a transporte dentro do Estado quando for obrigado a se afastar do seu domicílio para ser submetido a tratamento de saúde. Tá? A gente, inclusive, viu isso daqui, né? E parágrafo 3º. O auxílio invalidez não compõe os proventos da inatividade, não sendo, portanto, computado para efeito dos limites, tal e tal, tal e tal. Perfeito? Então, a gente já viu mais um direito aqui. E, gente, nós temos ainda que verificar os descontos e os dependentes, para poder a gente finalizar esse conteúdo e partir para as questões. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os descontos e iremos falar sobre os dependentes. E a partir daí, já iremos ingressar nas questões. Então, até o nosso próximo bloco.